Terra, substantivo feminino. A exposição Tramas da Terra rompe barreiras com o eixo central da cidade e convida a um diálogo sensível sobre a relação entre o ser humano e os recursos naturais. As obras, criadas a partir de técnicas diversas, acolhem a textura viva da terra, a maciez e aspereza das fibras, o peso dos troncos e a delicadeza da cerâmica. Mais que escolhas estéticas, cada material carrega memórias e histórias, e também um chamado à reflexão sobre a emergência climática e a necessidade de resgatar saberes ancestrais. Estamos a 14 quilômetros do centro de São José dos Campos, num espaço onde o tempo desacelera. Um galpão erguido com troncos altos e retorcidos, paredes de barro cozido, portas pesadas que deslizam, piso de cimento queimado e uma parede inteira aberta para o horizonte. Aqui, o vento entra livre. A chuva, às vezes, atravessa, teias de aranha cintilam e os pássaros fazem ninho. Nesse cenário, arte e natureza não apenas convivem, elas se entrelaçam. Uma alimenta a outra, enquanto sussurram perguntas urgentes. Será que ainda conseguimos ouvir a terra antes que seus fios se rompam? Crônica da Queima, composta por cerâmica, cascas de árvore e carvão vegetal. Esta peça é um arquivo do fogo. O cilindro de argila texturizado com madeira e submetido a duas queimas, a doméstica de fogo de baixa temperatura e a selvagem da fogueira, torna-se um corpo político, que fala de um país queimado, das queimadas na Amazônia ao fogo que consome memórias indígenas e arquivos históricos. O vazio central é deliberado, é o que fica após o incêndio, seja ele ecológico, social ou cultural. Queria ter trazido os tocos de verdade, aqueles que ficaram pelo caminho. O da Amazônia, cortado para virar cerca. O do Cerrado, que virou brasa no churrasco do grileiro. O da Mata Atlântica, que ninguém viu cair. Mas as minhas mãos são testemunhas fracas, não chega onde o trator chegou. Então fiz um toco de mentira, de argila, de raiva, de memória roubada. É falso como título de terra sem demarcação. É frágil como lei que não se cumpre. O toco que queimei na fogueira e o que você não vê queimar no noticiário são a mesma coisa. Esta é Vestígios e Memórias, feita com terras argilosas, cerâmica, fibras e pigmentos naturais. Texturas densas e rachaduras escrevem a passagem do tempo. As terras coletadas no entorno incorporam à obra matéria e memória geográfica. Emolduradas em madeira de demolição, cujas marcas guardam memórias, os painéis apresentam superfícies estratificadas. Na materialidade áspera de cada painel, fissuras e variações cromáticas constroem uma poética do efêmero. Processos naturais de secagem e fissuração tornam-se elementos constitutivos, fazendo do tempo coautor. Testemunhos vivos de deterioração e resiliência, transformando a ação temporal em linguagem material. Objeto têxtil sem título. E que corpo é esse? Um objeto construído com sisal e fios de algodão, daquilo que chamaram de arte menor, o têxtil, o trabalho repetitivo, e sistematicamente desvalorizado. Aqui as mãos não se escondem. As fibras soltas revelam um trabalho invisível transformado em potência. As listras centrais, tão meticulosamente ordenadas, dialogam ironicamente com as abstrações geométricas, enquanto as franjas insurgentes afirmam sua desobediência material e natural. São corpos têxteis que resistem à domesticação, impondo a questão: quantas mãos femininas e geralmente anônimas são necessárias para transformar fios em arte? As Velhas Senhoras, uma instalação que ancora a exposição e que nasce de experiências pessoais expandidas. Elas se apresentaram e eu precisei escutá-las. Terra, cerâmica, fibras vegetais, cascas de árvores, troncos, tecidos e barbantes contam histórias, elementos que carregam em si a voz do ancestral. Em círculo, cada ser traz em si uma voz, uma memória e um ensinamento. São as matriarcas, evocando forças e sabedorias de culturas primevas, guardiãs dos saberes que atravessam o visível e o invisível, senhoras que habitam os mundos de cima e de baixo. As encantadas,
mulheres árvore. Divindades que representam forças da natureza e aspectos da vida. E também são as velhas de sabedoria raiz, parteiras, benzedeiras, curandeiras, tecendo resistência, resiliência e tradição. Guardiãs do princípio feminino que pulsa em toda a existência, elas nos ensinam: descolonizar é reatar os laços umbilicais com a terra, é resgatar os saberes ancestrais e reconhecer-nos como parte da natureza, não como seus donos. É o único caminho e futuro possível. Leito Seco, a queda dos fios do mundo. Nesta obra, a água, tema central, existe apenas por sua ausência. O que vemos são seus vestígios. Essas pedras carregam a memória da água que um dia as moldou. Agora, descansam como fósseis de rios desaparecidos e ciclos interrompidos. Uma moringa vazia que preserva memórias líquidas, fibras que se desfazem como os rios em desaparecimento. Leito Seco, a queda dos fios do mundo, confirmou-se como uma instalação processual, onde os materiais em transformação orgânica redefiniram a obra a cada dia. Movido pelas características naturais do material, pelo próprio peso e ação da gravidade, e vez ou outra acelerada pelos ventos, o conjunto de fibras compôs a sua coreografia da queda. Algumas se romperam, desfiando-se em fios cada vez mais tênues e repousando no chão. Outras persistiram suspensas, como fiapos de resistência. O chão recebeu esse desenho orgânico de restos. Alguns visitantes viram ali a beleza de um ninho, outros reconheceram os limites frágeis de um mundo em colapso. No centro, a moringa, seu vazio ecoando não a falta, mas a memória ativa da água. Ela permanece como uma testemunha silenciosa, guardando não o líquido, mas a potência do que um dia preencheu esses espaços. Um útero de barro vazio, em um país que privatiza nascentes. Ao seu redor, os seixos petrificados contam em silêncio a história de fluxos perdidos. Como os rios que secam sem alarde, as fibras caíram sem intervenção, lembrando-nos de que certos processos, uma vez iniciados, seguem seu curso irreversível. Do mesmo barro, outros fluxos. O corpo feminino não se assenta, suspende-se, transborda. O dormente, madeira fendida como terra ressecada, carrega em suas ranhuras a memória de um peso antigo, trilhos, passagens, corpos que atravessam e são atravessados. Duas figuras de cerâmica ocupam as extremidades do bloco, como sentinelas do mesmo abismo. Nuas, sem rosto, são todas e nenhuma. Seus seios, ventres, nádegas falam de uma linguagem arcaica. Estão de costas uma para a outra, mas não estão sós. Seus corpos confessam o mesmo impulso, a queda como possibilidade, o vazio como lugar de germinação. Aqui, o feminino não é delicadeza, é peso, é raiz, é ferida e cura escorrendo pelo mesmo sulco. As linhas vermelhas que descem dos sulcos são raízes, fluxo que escorre, menstrual e telúrico, lembrando que o sangue também é seiva. A obra não fala de diferenças que separam, mas de fluxos que coexistem. São mulheres do mesmo barro, mas com modos de fluir diferentes, e é na madeira, nas linhas vermelhas e no vazio entre elas que se inscreve a pergunta. Pergunta-se não sobre diferenças, mas sobre quantos mundos cabem no intervalo entre um quadril e o outro, entre uma queda e um enraizamento, do mesmo útero de barro, irmãs. A pergunta não é mais sobre a origem, e sim sobre a direção. Quantos mundos cabem no espaço entre duas costas, que se recusam a se olhar, mas que nunca deixam de se sentir? No fim, a obra não questiona a origem, mas celebra a travessia. Duas mulheres feitas no mesmo fogo, assinando pactos diferentes com a gravidade e com os modos de existir. Reté, corpo-arquivo, é composta por uma série de 3 fotografias registradas pela fotógrafa Helena Alves. O urucum escorre como uma escrita ancestral. Cada grão vermelho que atravessa a peneira do tempo reativa códigos apagados na pele. O vestido branco, página rasurada pela história, recebe tinta vermelha das origens. Urucum
como histórias roubadas, sementes de natiá como cordão que protege e que nunca se rompe. Ajoelha-se para escutar a terra ditar, em pigmento, as narrativas que o tempo não apagou. Urucum escorre como correção histórica. Cada partícula vermelha que marca a pele é prova irrefutável de que o arquivo pessoal e de Pindorama está incompleto. Quantos grãos de urucum cabem entre uma bisa indígena, uma avó cabocla e uma neta urbana? Quantas peneiradas para filtrar a memória da diáspora? O joelho no chão é régua e compasso. Calcula o espaço vazio onde o fio vermelho, cicatriz que ancora, teima em não se romper. Em performatividade da linha, explora o ato de intervir na paisagem como um ritual de tradução, onde o fio colorido opera como linguagem. Essas 3 imagens são as primeiras de uma pesquisa contínua, intervenções naturais que realizo desde 2013 e foram registradas pelo fotógrafo Fabian Alonso. Propõe uma reflexão sobre a temporalidade. O gesto artístico permanece apenas no registro, enquanto a natureza reassume seu curso. As linhas não colonizam o espaço, mas performam nele, desenhando experimentações, resistência e impermanência. As fotografias funcionam como documentos, de um corpo a corpo entre o humano e o terreno, onde a linha é ferramenta e metáfora. A escolha da cor amplifica esse jogo. As linhas são fios de um diálogo possível, riscos no mundo que nos lembram que toda fronteira é, antes de tudo, um convite à travessia. Esta série inaugura um percurso investigativo que ainda se desenvolve, onde a natureza deixa de ser suporte passivo e torna-se coautora. Canto é uma instalação interativa que transforma uma mesa de madeira antiga em um espaço sensorial. Integrada ao programa do educativo, ela convida o público a uma experiência tátil e íntima com os materiais que compuseram a exposição. Sobre sua superfície, Canto reúne pigmentos, terras, fibras naturais, linhas de algodão e cordas de sisal, vestígios do processo criativo que ganha uma nova vida sob o toque das mãos. Acompanha a obra um livro de processos aberto, que convida não apenas à leitura, mas a uma descoberta com a ponta dos dedos. Um convite à memória do fazer, ao diálogo entre a matéria e o gesto e à ressignificação coletiva dos elementos. Pele urbana. O que era um corte na rua vira um corte no tempo. Essa madeira é pele da cidade. Essas cascas são provas materiais, de podas não comunicadas, e de árvores que tiveram suas raízes cortadas para se adequarem às calçadas, e tombaram. Árvores transformadas em números e relatórios invisíveis. A madeira aqui não é suporte, mas testemunha. Essas peças têm CEP. Viviam próximo ao Shopping Colinas. Vieram do Parque Industrial, do Jardim das Indústrias, do Jardim Alvorada, da Avenida Anchieta, da Avenida 9 de Julho e de outros lugares de São José dos Campos, lugares onde alguém ainda lembra do nome das árvores. Amarrei-as como a cidade amarra suas justificativas, com nós cegos e pressa. Cada nó aqui é um protocolo não respondido.